Olá, aqui estamos para essa gravação desse episódio e eu começo com a seguinte pergunta: que ano foi esse? Que ano foi esse para você? Na sua vida pessoal, profissional, no seu trabalho? Nós selecionamos aqui algumas informações para falar um pouquinho como foi como foi o nosso ano no Instituto Agro Observatory. Bom, temos muita coisa legal aqui para compartilhar. Esse episódio vai ter uma característica de retrospectiva, embora eu não goste muito desse nome, mas é uma retrospectiva. E eu queria, acima de tudo, trazer alguns números aqui. Primeiro, somando todas as plataformas. Quando eu falo todas as plataformas, eu me refiro a YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify, o Deezer e o Facebook. Em todas as nossas plataformas, nós chegamos a um número aqui aproximado entre 10 a 12 milhões de visualizações de nossos conteúdos. Então, todo o conteúdo que foi produzido e compartilhado, né, e publicado em nossas plataformas, alcançou um número de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Ficamos muito felizes com essa conquista, e isso é motivo de aumentar ainda mais o nosso compromisso com a qualidade daquilo que a gente tem feito. E aí, pensando nisso, já temos validado, aprovado internamente, né, com toda a equipe do Instituto Agro Observatory, o plano 2025. E os inputs desse plano vieram exatamente de um balanço que a gente fez de tudo que foi feito em 2024 e aquilo que a gente espera para 2025 e os anos seguintes. Então, o ano que vem vai começar recheado de novidades, muita coisa boa vindo por aí. Então, você profissional do agro, você empresário do agro, atua no agronegócio, tem uma revenda, tem uma empresa que fornece algum tipo de solução para o agro, fique atento às novidades que teremos aí no nosso portal, né, no site institucional e também nas nossas plataformas aqui, como já citado. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu trouxe os números arredondados aí, e agora é a hora de explicar o como, né? Como nós chegamos até aqui. Não de explicar, mas de trazermos algumas coisas. Normalmente, as pessoas não observam os tombos que a gente toma, né? Às vezes só fala da cachaça que a gente bebe, embora eu não beba cachaça. Mas uma frase comum aí, né, um ditado popular. Para chegarmos até aqui, eu diria que nós temos algumas receitas, e adianto com toda franqueza que nem tudo são flores. A vida, assim como na nossa vida pessoal, é cheia de montes e vales, né? Há dias, como diz a Priscila Tinoco, lá do sul da Bahia, né? Há dias de chuva, dias de sol, há dias nublados. Então nem sempre o dia está bonito, ensolarado, céu azul, né? Céu de brigadeiro. Mas vamos lá. Ao longo de todo esse período, né, desde meados de 2023, quando a gente começou, estamos há 1 ano e meio, né, no mercado, e aí aprendendo dia após dia. Agradecemos os muitos feedbacks que a gente tem recebido aqui. Inclusive, eu vou começar com os feedbacks. Recentemente eu recebi um feedback, né, que chegou aqui para o nosso time, de uma pessoa que assiste os nossos conteúdos, ouve e assiste os nossos conteúdos, e essa pessoa trouxe o seguinte feedback: toda vez que eu assisto os vídeos ou ouço, né, o material do Instituto Agro Observatory, eu passo no mínimo o dia inteiro, quando não mais de um dia, pensando em como que eu faço para empreender. Vocês bombardeiam a gente com tantos insights, com tantas ideias interessantes, que eu fico ali pensando como é que eu dou o primeiro passo para empreender. Talvez esse seja o título de um episódio aí para o próximo ano. Outra pessoa, essa aqui foi uma análise interessante, que disse assim: tudo isso é o agro mesmo?
tudo isso que vocês estão mostrando é agro. Eu não tinha a menor ideia. Se tudo isso é agro, o agro é tudo isso, né? Pode inverter a ordem da frase. Mas, assim, pessoas que não tinham a menor dimensão do que era o agronegócio brasileiro. Talvez olhava para o que é agro, aquilo que está dentro da porteira, né? A atividade lá dentro da porteira. Esquece, pelo foco de atuação, nunca parou para ver que o agro tem uma cadeia em volta, um ecossistema que antecede e pospõe, né? Atua antes e depois daquilo que ocorre dentro da fazenda. Recebemos também feedback sobre a maneira como os nossos conteúdos são produzidos. No Instagram, por exemplo, tem muito material nosso lá naquele formato carrossel, né, com vários slides. No LinkedIn também. E ali a gente mostra uma visão de como as cadeias produtivas estão estruturadas. E acredito que nós temos lá as principais cadeias produtivas. Nós vamos colocar aqui, né, as capas, passando aqui uma a uma, enquanto eu vou falando, e você pode acessar esse conteúdo completo, baixá-lo em PDF, lá no link nosso, que também vai estar disponível aqui, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E essa visão estruturada das cadeias produtivas. Óbvio que não fizemos ainda de todas as cadeias produtivas. Nós priorizamos as grandes culturas, soja, milho, cana-de-açúcar, área florestal, enfim, a gente selecionou algumas culturas e falamos também sobre a parte de pecuária de leite, pecuária de corte, as raças, as principais raças, etc. E esse todo material tem gerado esses feedbacks. Outra pessoa que mandou para a gente aqui o feedback, ela disse que o nosso conteúdo é feito com muito capricho. É perceptível, seja acessando o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube, no Spotify, fica muito claro todo o cuidado que nós temos aqui enquanto equipe para levar o melhor. E nem sempre foi assim. Por isso que eu já vou fazendo um contraponto aqui da vida como ela é. Eu me recordo aqui, né, e a nossa equipe na época passou aperto com esse tema. Nós fizemos uma das primeiras publicações e ali nós fomos bombardeados com críticas. As pessoas, assim, tem um nome para isso, né, os haters. Mas depois você valida, coloca aqui o nome, acho que o nome é haters. Essa turma que às vezes nem se identifica ali nas redes sociais, né, na internet, mas ficam postando conteúdos depreciativos, às vezes com críticas ferrenhas. Eu sempre digo que a crítica faz parte. Tanto que eu tenho repetidas vezes falado, quem conversa muito comigo sabe disso, para tudo eu sempre coloco que na vida tudo tem prós e contras. Tudo na vida tem prós e contras. Então tudo vai ter aspectos positivos e vai ter aspectos negativos. Um exemplo prático, eu não quero delongar com isso, quando a gente fala sobre a vida no campo. Tem gente que olha para uma foto de uma casa na fazenda, num pôr do sol, com as vaquinhas pastando, e fala, nossa, é o meu sonho morar na roça e tal. Talvez a pessoa está falando isso sem desconhecer, mas há quem queira, e mesmo sabendo o que vai encontrar lá. Porque a vida como ela é diferente daquilo que aparece numa foto. Se você vai morar na roça, você tem que estar preparado para lidar, por exemplo, com animais peçonhentos que vão aparecer de uma hora para outra, como uma cobra, por exemplo. Enfim, vai aparecer muito mosquito, às vezes, dependendo da região e do período do ano. Então as pessoas, dependendo também do período do ano, mais calor ou menos, lagarta, que prolifera bastante, né? Por exemplo, num coqueiro, né? Um pé de coco, tem aquela lagarta preta, quando aparece tem gente que fica assim, assustado com aquele monte de lagarta. Enfim, tem uma realidade no campo que é aquilo que não aparece na televisão e nem nas fotos instagramáveis, mas é a vida como ela é. Mas, como eu disse, nem tudo é perfeito, tudo tem bastidores, tem ali todo um esforço. Até hoje, comentando com todo o time, a gente fazendo aqui um balanço do ano, falamos sobre isso, né? Que hoje a pessoa entra nas nossas plataformas e vê todo o conteúdo, o que a gente tem feito, e não sabe o rastro que a gente teve pelo caminho, com suor, com lágrimas, né? Assim, não foi fácil, mas tem aí uma soma de horas. Depois a gente poderia somar quantas horas a gente tem de dedicação e trabalho para que a gente conseguisse alcançar esses feedbacks que a gente tem
recebido hoje aqui sobre o trabalho. Mas ainda na linha, se eu receber aqui mais algum feedback, eu compartilho, mas vamos lá nesse ponto das lições aprendidas, né? No inglês, lessons learned. É muito comum falar sobre isso, são as lições aprendidas. O que eu tiro de lição, né? Num bom português, a gente costuma dizer isso, né? Quais as lições que eu tiro desse ano? E aí nós olhamos aqui primeiro a importância de se ter um time multidisciplinar. Ou seja, se você tem um time onde as pessoas têm um perfil parecido, elas terão um olhar muito parecido, terão uma visão muito parecida. E para uma organização, seja ela uma empresa pequena, média ou de grande porte, é fundamental que ela tenha uma visão, no mínimo, tridimensional. Se uma pessoa tem uma pegada mais comercial, mais de mercado, mais estratégica, ela vai precisar que tenha no time alguém com uma visão mais pé no chão, a visão mais financeira, a visão mais de números. Isso vai ajudar a equilibrar. E a gente tem vivenciado isso na prática, tanto que hoje o nosso time ele é multidisciplinar, ele tem essa composição aí que eu acho que forma literalmente uma visão tridimensional. Foco, isso para nós foi muito interessante. Quando fizemos a lista, me lembro quando isso chegou para a gente discutir, de todos os tópicos que a gente poderia publicar. A lista passou de 70 itens. E aí, como priorizar? Quais critérios nós levaríamos em consideração para fazer essa priorização, considerando o agronegócio, agricultura e pecuária, e dentro da agricultura as cadeias produtivas, né, numa visão horizontal, os temas cross, tecnologia, sustentabilidade, inovação, gestão e por aí vai. E ali a gente foi amadurecendo e ajustando com o tempo essas pautas. Tanto que alguns temas, ao começar ali a produção do conteúdo, a gente viu que era necessário quebrar aquele conteúdo em mais de um episódio, em mais de uma publicação, dada a profundidade que aquele tema permitia explorar. A busca de ferramentas e soluções. Já fica essa dica para você, empresário ou profissional que está aqui nos acompanhando. Existem muitas tecnologias disponíveis hoje que são gratuitas. Então, se você fizer uma pesquisa com afinco, você vai encontrar, às vezes, um software, às vezes, um recurso disponível no seu celular para Android, para iOS, dependendo do que você usa, e que aquele recurso vai te ajudar no seu trabalho. Então, a gente tem feito muito isso. Aqui o time de back-office tem trabalhado com bastante atenção. Persistência. Essa foi uma palavra que a gente teve que trazer à tona muitas vezes aqui nas reuniões sobre a necessidade de termos persistência. E eu até aproveito esse tema para puxar uma outra questão que viria no bojo desse tema da persistência. Algumas coisas que perseguimos aqui no Instituto, e em breve você vai ouvir falar da On B2B, mas ainda falando com o Agro Observatório, um tema que a gente sempre persegue aqui como mantra, como pressuposto ou pressupostos básicos daquilo que a gente sempre primou aqui em fazer. Proatividade, o ineditismo daquilo que a gente está fazendo, a notoriedade que aquilo vai causar, o impacto, essa informação vai gerar que tipo de impacto nas pessoas e nunca pensando na audiência a qualquer custo, consistência. Inclusive está aí uma palavra interessante dos feedbacks que a gente tem recebido. Isso apareceu por diversas vezes, o nível de consistência daquilo que a gente produz, no conteúdo que a gente entrega. Isso para a gente recebeu esse feedback com muita satisfação. A relevância dos temas que a gente aborda, a originalidade, o quão original estamos sendo em relação à originalidade. O tema independência, isso é uma coisa que é inegociável. O posicionamento que a gente vai levar aqui não tem viés, não queremos defender partido político, político de estimação, corrente ideológica, enfim, os fatos. Vamos aos fatos. Cabe a você que está nos ouvindo, nos assistindo, com base no seu conhecimento, ou se você quiser aprofundar, emitir ali o seu juízo de valor. Mas nós fazemos questão de levar um conteúdo consistente, pautado em fatos reais, e aí fica com você o juízo de valor.
Outro aspecto que ficou muito claro para a gente é do comece, faça, depois você melhora, depois você ajusta, porque não daria para a gente ficar o tempo todo querendo fazê-lo com perfeição, mesmo que a nossa régua alta estivesse o tempo inteiro nos exigindo isso. Caminhando para o fechamento desse episódio, então a gente tem aqui outros aspectos que eu gostaria de focar: a importância de se ter indicadores, estabelecer metas, aí você consegue acompanhar previsto, realizado, e você toma as decisões ali naquele ínterim, né, para garantir que o objetivo final vai ser alcançado. Isso reforça aquela tese que a gente vem discutindo muito nas empresas, que é essa era digital, essa era data-driven, né, ou seja, as decisões pautadas em dados. É um aspecto que é um pouco mais abstrato, mas que eu sempre acreditei, e eu bato muito nessa tecla, sobre sonhar. Você precisa sonhar, mantenha sonhos, ambições, e não confundir. Eu sempre falo, não confunda ambição com ganância. Ganância, nem preciso explicar, estou falando de ambição, de você almejar, de você subir a régua e saber que você tem capacidade, você merece aquilo e trabalhar em prol disso. Então sonhar, depois você pensa sobre esses sonhos, é diferente de sonhar. O sonho você pode deixar a liberdade poética. Na hora que você começa a pensar sobre esse sonho, como materializá-lo, como tangibilizá-lo, como realizá-lo, você já está trazendo uma dose de racionalidade ali para aquele sonho. Uma etapa seguinte é escrever esses sonhos, escrever esses planos, coloca no papel. Para quando eu quero isso? O que eu preciso para chegar lá? Eu tenho todos os recursos? Quais eu tenho? Quais eu não tenho? Quais habilidades eu vou precisar desenvolver? E depois colocar em prática, realizar. E aí volta o aspecto anterior que eu comentei, da persistência, do foco, abrir mão de outras coisas, né? As renúncias. Eu me recordo de uma mãe outro dia no restaurante, no supermercado, eu estava fazendo compras, e havia uma mãe conversando com uma criança próximo ali. E a criança insistindo por comprar um produto ali que estava no supermercado. E a mãe falou: você queria 3 coisas hoje e as 3 você já recebeu. Então você já esgotou a cota sua de hoje. E aí a criança parou e a mãe falou: então, isso que você está querendo, inclusive, pelo valor, se você quiser isso amanhã, só com esse produto você já vai esgotar as suas 3 cotas de amanhã. Aí eu fiquei pensando, né? Isso é interessante, né? É a renúncia. Não dá para querer tudo. Então, às vezes, você tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Bom, os feedbacks, recebemos muitos feedbacks, a gente pede sempre muitos feedbacks, às vezes públicos, né? As pessoas mandam ali nos comentários dos conteúdos, às vezes as pessoas preferem, né? E para a gente não faz diferença, é óbvio que a gente quer receber o feedback. E isso nos ajuda a organizar melhor as coisas, o material, a forma como a gente tem produzido. Outro aspecto que eu abordo sempre é: tenha um plano. E aí pode usar os nomes bonitos, né, os nomes conceituais, né, de plano de negócios, business plan, qualquer nome que você quiser. Tenha um plano, mas não faça desse plano o seu atestado de morte. Eu vou ter que seguir esse plano que eu montei. Não, o plano é uma direção, é um norte que você fez com base nas informações que você compilou. O andar, a caminhada, vai te dar uma visibilidade que às vezes você precisa retroalimentar o plano e mudar a rota. Bom, não precisa entrar muito em detalhes. Plantar, cuidar e colher. Como somos do agro, nada melhor do que a analogia de você escolher adequadamente o terreno, definir o que você quer plantar naquele terreno, plantar propriamente dito, cuidar, né, regar, etc., até vir o momento da colheita. Então, acho que esse é um processo que vai naturalmente acontecer. E para fechar, eu quero fazer aqui o fechamento do ano de 2024, aproveitando esse período festivo, Natal, Ano Novo, festas de confraternização nas empresas, nas casas, e agradecer todo o time
que compõem aqui, direto e indiretamente, o Instituto Agri Observatory. Algumas empresas parceiras que têm sido fundamentais aqui para reforçar que o nosso sonho ele tem lastro, ele tem base, ele tem fundamento. Então agradecer aí, né, os nossos parceiros da Trivus Digital, da LAC Consultoria, né, uma de Belo Horizonte, outra de Goiás, né, Goiânia. Outro aspecto que para a gente chamar a atenção nessa minha mensagem final é com respeito à equipe aqui, né, destacar aí alguns nomes, né, que eu queria agradecer, né, o Adriano, o Maxon, a Priscila, sempre apoiando a gente aqui, gravando os vídeos, dando feedbacks, divulgando o nosso material, a Kelly, Cristina, que até nos abandonou agora, mas disse que vai continuar nos apoiando. Tá vindo pessoas novas para o time. O Felipe deve chegar em breve, aí em janeiro, provavelmente. O Augusto, agradecer o Augusto, um excelente parceiro que nós temos aqui, tem nos ajudado muito, né, no tema aí, né, das tecnologias de marketing digital. Bom, poderíamos ficar aqui para lembrar de outros nomes que a gente precisaria para agradecer. Alguns parceiros que eu também não poderia deixar de fazer menção aqui, o pessoal da União Ruralista do Rio Doce, lá de Governador Valadares, a sede de Governador Valadares, o Marcelo, o presidente, sua esposa ali, a Juliane, foram super parceiros, convite para a gente palestrar, né, no evento tão relevante ali da feira agropecuária que tem em Governador Valadares. O Sindicato de Produtores Rurais de Governador Valadares, o Café Rural, programa Café Rural, lá do meu amigo Carlos Brito, as participações que a gente teve no programa, convite para palestrar na Feira do Produtor Rural, lá em Itamaraju, no sul da Bahia. O Filipinho, né, as edições lá dos recortes da gravação, obrigado aí pelo apoio, Filipinho. Presidente do Sindicato de Produtores de Itamaraju, também do Prado, Rogério, Itamaraju, Everaldo. Pela Café Rural também, não esqueci aqui da querida Raquel. É isso que temos para hoje. Desejamos a você boas festas com a família. Se for pegar a estrada, vá com moderação, vá com calma, pare, descanse, curta bastante esse período festivo, descanse. 2025 promete ser um ano de muitas colheitas positivas. Eu tenho olhado, eu sou otimista com a natureza, mas eu tenho olhado talvez com um olhar especial ainda para o ano de 2025, e nós chegaremos em janeiro, a partir do dia 6, começando aqui divulgar as novidades que teremos ao longo do ano de 2025. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço.